Eu já achava que era isso mesmo, mas depois de vários tutoriais de 3D aqui no canal, eu percebi que uma das coisas que as pessoas mais gostam é modelagem de personagem 3D. E vamos admitir que o personagem é uma das coisas mais legais do 3D. Esse personagem carismático aqui é o que você vem modelar junto comigo neste tutorial usando o ZBrush, um programa incrível para fazer diversos tipos de modelagem 3D. É sério, o ZBrush é muito da hora. Então o que você faz? Respira fundo e vem modelar comigo. Eu sei, esse começo aqui ficou meio estranho, vamos começar. Com o ZBrush aberto, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do lado direito na opção de Simple Brush e aqui você pode criar os objetos mais básicos. Ai, como assim, professor? Por exemplo, a parte aqui de 3D Meshes. Você pode criar uma bola, um cubo, um cilindro e assim por diante. A gente vai nessa Sphere, que é uma bolinha. É só você clicar sobre ela, clica na tela, segura e arrasta, ele vai criar essa bola, mas calma, não dá pra gente mexer nessa bola ainda. Você tem que vir aqui na opção de Edit. Aí com Edit você pode começar a vir aqui, aumentar, diminuir, girar essa bola e colocar em vários ângulos diferentes. Porém, você consegue só mexer na tela. Você não consegue modificar essa bola. Por exemplo, se você não quiser uma bola, você quer uma parada mais oval, por exemplo. Ou que você quer transformar essa bola num tipo de quadrado. Não dá pra fazer isso ainda, tá? E antes de fazer isso, você clica do lado direito aqui na opção de Make Polymesh 3D. O que ele faz? Agora sim, ele deixa com que essa bolinha seja editável. Uma vez que você colocou essa opção, vai do lado direito aqui, ó, em cadê? Deformation. Deformation faz deformações, né? Modificações na superfície. Um que eu acho que vai combinar com essa ideia do personagem é, se você quiser a cabeça do personagem, essa bolona, é legal, mas geralmente cabeças de personagem, elas não são um círculo, muitas vezes, elas têm a ideia de ser uma coisa mais assim, ó, né? Um pouquinho mais comprido. Lógico, tem cabeças e cabeças, mas a ideia aqui de um pouquinho mais amassadinho vai criar um pouco de a ideia de uma cabeça mesmo. Uma coisa muito redonda talvez não combine com essa ideia. Então para isso, a gente tem do lado direito aqui essa opção chamada Squeeze. E você pode arrastar esse pequeno slide para sua direita ou para sua esquerda. Quanto mais para a direita, mais você deixa um tipo de ovo de lado. Mas quanto mais para sua esquerda, ó, mais retinha fica essa cabeça. Conforme você arrasta o slide, vai ficar um número ali, tá vendo? Tô vendo, professor. Então, menos 15, ó, menos 20, assim por diante. Eu acho que uns menos 20 vai ficar legal. Menos 20, menos 25. Ah, mas o meu não ficou certinho, menos 20. Então você pode pressionar Ctrl Z para voltar essa etapa. E aqui no Squeeze, ó, você clicando em cima da palavra Squeeze, você pode digitar aí, ó, menos 25. E aí dá um Enter. Aí ele vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa que você arrastar o slide. Só que você pode colocar um número específico também, se você quiser, tá? Mas relaxa, não precisa fazer as coisas exatamente igual eu tô fazendo aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa que você pode fazer também é mudar essa opção que se chama Gravity, que é a gravidade. Então quanto mais você coloca, ó, mais ele puxa para baixo. Quanto mais você coloca para a esquerda, mais ele puxa para cima. Aqui a gente pode colocar um Gravity, sei lá, talvez só um pouquinho assim para cima, ó. Menos 50, menos 60, só para ele subir um pouco mais e você ter uma marcação de queixo um pouco melhor. Não é uma regra, mas vai ficar bacaninha. Uma vez que você fez isso, eu acho que a gente pode começar a colocar alguns detalhes. Por exemplo, vamos colocar o nariz. Tem vários tipos de nariz. Eu vou fazer uma parada que seria tipo uma bolinha, só que esticadinha. Então para isso, vai do lado direito na opção aqui de Subtool. Em Subtool você tem vários elementos que você pode colocar aqui. Mas o meu não tem aqui vários elementos, só tem um. Então realmente esse aqui é esse aqui, mas você pode colocar um novo elemento clicando aqui, ó, na opção de Insert. Clicou em Insert, você pode definir o que você quer. Eu vou de novo aqui, ó, nesse Sphere 3D. Pode ser esse ou pode ser esse, é a mesma coisa. É que esse aqui é um jeito mais rápido de você pegar uns elementos que você usou por último. E aqui você tem todos os elementos. Então tanto faz, clica aqui ou clica aqui, você decide. Eu vou clicar em cima dele, ó, e automaticamente ele cria uma bolinha. Se eu vir aqui na parte de cima, na opção de Move, eu tenho o Gizmo. Nossa, o que é o gizmo? O Gizmo nada mais é do que esse controlador aqui, ó, que eu posso colocar para cima, para esquerda ou para direita, ou se você deixar um pouquinho de lado, essa seta azul corresponde ou para frente ou para trás. Então aqui eu vou jogar um pouquinho para frente, na seta azul mesmo, para ficar longe do objeto no caso, e por esse quadrado amarelo, ó, a gente pode diminuir. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço os personagens é deixar de frente, e de frente eu defino qual tamanho que eu quero do nariz. Então de frente eu vou clicar neste quadradinho verde e eu vou puxar assim, ó, para ele ficar um pouco mais esticado. Se você quiser um narizão grande assim, você pode deixar. Se você até quiser um nariz de bolinha também pode. Mas eu vou deixar um pouquinho assim que eu acho que fica mais legal. E clicando no quadradinho de novo amarelo, ó, eu vou diminuir um pouquinho e talvez esticar um pouco mais pelo quadradinho verde. De lado, eu vou só empurrar para dentro da cabeça. Tá aí o nosso narizinho. Um narizinho bem
estilo boneco de madeira, por exemplo. Então essa aqui seria a ideia do nosso nariz. Claro, tem um monte de outros tipos de narizes que eu explico em outras construções de personagem 3D que tem lá no meu site de cursos online, que eu vou deixar o link na descrição. Mas relaxa, vamos se concentrar neste tutorial aqui, que esse é o objetivo deste vídeo. Aqui eu posso colocar o olho também. Nossa, mas como você vai colocar o olho, professor? A gente pode seguir a mesma regra do que a gente fez pro nariz. Então vem aqui ó, em Subtool, depois onde... se acertou, a gente vai em Insert. E no Insert eu vou colocar de novo aqui a opção de Sphere 3D, que é uma bolinha. Mesma coisa, eu vou deixar de lado, aí eu vou puxar para frente na seta azul, aí eu posso ficar aqui de frente e aí eu vou usar aqui o quadradinho amarelo e diminuir um pouquinho. Sinceramente, eu não gosto dessa cor meio marrom aqui pra fazer as modelagens. Às vezes eu uso, às vezes não, mas ela assim, ela me incomoda. Sabe quando fica aquele negócio assim no coração? Que ódio. É tipo isso. Então eu vou mudar a cor clicando aqui, ó, em Match Cap. E eu tenho várias cores. Uma que eu gosto muito é esse aqui, ó. Esse aqui, estou com o sotaque francês. Esse chamado Skin Shade 4. Clica nele. E se você não quiser essa cor tão assim clara, você pode vir aqui nas opções de cores e tem esse quadradinho aqui, tá vendo? Tô vendo! Clica nesse quadradinho, arrasta pra esquerda e joga um pouquinho pra baixo. Aí ele vai ficar num tomzinho mais de cinza. Eu prefiro assim. Mas eu não gostei disso, professor. Então deixa como você quiser. Eu gosto assim, vou manter assim. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na tela e ficando de frente certinho, eu tenho essas setas onde eu posso mover mais ou menos onde eu quero que fique o olho. Pode ser mais ou menos aqui. Aí eu posso controlar o tamanho por esse quadradinho, se eu quero um olho maior ou menor, eu acho que aqui tá bacana. De lado, pela seta azul, eu vou empurrar dentro da cabeça do personagem. Só que aqui acontece o seguinte, quando você empurra o olho aqui dentro, eu te aconselho a empurrar mais ou menos, ó, até ele ficar ali quase na altura no mesmo nível que você tem do nariz, que é essa parte aqui, ó, mais ou menos até aqui. E agora de frente você pode pegar essas setas em volta, ó, e jogar um pouco para dentro ou para fora. Se você colocar muito aqui, vai ficar aquele olho assim brotando pro lado de fora da cabeça, que não fica muito legal. Então você pode colocar um pouquinho para dentro aqui da cabeça e se quiser puxa um pouquinho para fora. Olha só. Então a gente tem esse olhinho aqui. Só que o olho de forma geral, até dá para você manter essa bola, né, bem redondona. Só que você percebe que em outros ângulos, ó, não fica muito legal. Parece aquele olho esbugalhado. Eu não gosto muito disso. Então eu prefiro fazer o seguinte, no olho ainda, com essa opção aqui de Move... Nossa, isso aqui era para ser uma seta. Agora sim. Com essa opção aqui de Move, que é o nosso gizmo, eu posso amassar um pouquinho pelo quadradinho azul, ó. Só de levinho, ó. Só um pouquinho. Para o olho não ficar tão redondão, para ele ficar um pouquinho mais achatado. Se precisar de frente, você pode reposicionar ou até usando também aqui a setinha azul para você jogar um pouco mais para frente ou para trás. Tá aí o nosso olhinho lindo e maravilhoso. Porém, o olho não tem só essa parte, que na verdade é o globo ocular. Eu posso estar falando os nomes errados porque eu não sou um perito em anatomia, tá bom? Mas se eu não me engano, essa bolona do olho aqui, que é essa parte branca, é o globo ocular. Só que a gente tem a pupila, que é essa partezinha mais escura, né? Que pode ser azul, verde, preto, marrom, qualquer cor que você queira. Eu vou duplicar, então para duplicar, presta atenção, hein? Eu vou usar o mesmo objeto que a gente tem aqui, que é o nosso gizmo, só que dessa vez, ao invés de só arrastar por essa seta azul, eu vou segurar Ctrl e arrastar pela seta azul. Olha só o que ele faz. Ele duplica. Duplicando, ó, eu posso ficar de frente, diminuir um pouquinho pelo quadradinho amarelo, talvez posicionar mais ou menos onde eu quero, tipo aqui, ó, né, uma área assim, meio que no meio do globo ocular, e visualizando de lado eu vou empurrar para dentro do olho. Tá lá, nossa pupilinha. Você pode colocar até um pouco mais ou menos se você quiser, e de frente ainda, ó, você pode jogar mais para dentro ou para fora. Eu acho que aqui fica legal, para não ficar muito fora, né? Se ficar muito fora, dá a impressão que ele vai ficar meio vesgo, né? Ele vai olhar de um olho assim para lá e para cá. Não sei se vesgo, falar isso é preconceito, porque tem uma palavra que chama estrábico. Mas enfim, espero que esse vídeo não seja um vídeo de preconceito. Pelo amor de Deus, se eu falei algum preconceito aqui, me perdoe. Mas a ideia aqui é ficar mais ou menos no meio. Ficou no meio, o que acontece? Quando você arrasta duplicando, arrastando com Ctrl, você cria uma máscara. A máscara basicamente vai fazer com que esses dois objetos estejam no mesmo objeto, tanto o globo ocular quanto a pupila. E aí, para você tirar essa máscara, para você não manipular os dois separadamente, você vai segurar a tecla Ctrl e arrastar numa área vazia aqui na tela. Pode ser em cima, na esquerda, na direita, embaixo, tanto faz, ó. Tá lá o nosso olhinho. Só que aí fica aquele negócio, aquela pergunta, professor, eu vou ter que fazer a mesma coisa pro outro olho? Então, pode ser se você quiser esse sofrimento de fazer tudo de novo, mas se você quiser pegar o que você tem do lado esquerdo e jogar pro lado direito, vem aqui, ó, do lado direito na opção lá embaixo, chamada aqui, ó, Geometry, e nesse Geometry você tem Modify Topology, e você clica aqui na opção chamada Mirror and Weld. Ele vai pegar o que você tem na esquerda e vai espelhar pro lado direito, ó. Então tá lá o olhinho do personagem e a gente tem o nariz também. Agora eu vou fazer aqui a sobrancelha. Tem várias maneiras, tá? De você fazer a sobrancelha, o olho, o nariz, o que você quiser do personagem. Eu vou te mostrar uma aqui que é o seguinte. Nas opções do lado direito em Subtool, eu vou selecionar a cabeça, é só clicar aqui sobre ela, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Aqui em cima, ao invés de ficar nessa opção aqui de Move, que é o nosso gizmo, eu vou vir na opção de Draw, que tem vários pincéis que você pode escolher clicando aqui.
Tem um monte de pincéis muito loucos. O que a gente vai usar aqui é um que começa com a letra C. Então, se você pressionar C, aparece todos os brushes aqui. A gente vai nesse aqui, ó, que se chama Curve, acho que é Curve Tube Snap. Não é esse aqui, tá? Curve Tube. É Curve Tube Snap. Clica nele. O que ele faz? Você clicar e arrastar sobre o personagem e soltar, ó, ele cria como se fosse uma linha, né? Um cilindro que vai se espalhando pela superfície. Então, de frente, eu vou clicar e arrastar e passar tipo aqui, ó, em cima da sobrancelha da esquerda. Mas eu quero da direita. Então, na direita não vai dar certo para fazer aquele esquema de espelhar pro outro lado. Então, faz do lado esquerdo, tá bom? Se você, de repente, fez um risco aqui e você não gostou, dá um Ctrl Z e faz de novo. Agora, se você gostou e, de repente, você acha que a sobrancelha ficou muito fina ou muito grossa, você pode usar a opção aqui em cima de Draw Size. Quanto mais você colocar Draw Size, clicar e soltar em cima dela. Só clicar, tá? Clicou e soltou na linha, ele vai mudar a opção da espessura. Se você quiser um pouco menor, diminui Draw Size, clique e solta em cima da linha, ele vai deixar um pouquinho menor. Acho que aqui tá legal. Para finalizar, é só clicar em cima de qualquer área da superfície do personagem que não seja em cima dessa linha aqui, tá bom? Então cliquei na cabeça dele, por exemplo, ó, ele finalizou. Só que quando eu faço isso, se liga só numa parada muito importante. A cabeça e a sobrancelha estão na mesma coisa, como se eles fossem unidos na mesma massinha. E eu não quero isso, eu quero separar essa sobrancelha em outra parte. Então vai na direita em Subtool, depois você vai aqui na opção de Split. Em Split você coloca aqui, ó, Split Masked Points. Ele vai separar. Então agora você tem a cabeça numa Subtool, que é como se fosse um item separado, e você tem a sobrancelha em outro. É mais fácil de você manipular objetos dessa maneira, certo? Aqui, uma vez que eu estou na sobrancelha, se você não conseguir selecioná-la, clica aqui, aí você seleciona ela, vai de novo lá embaixo na opção aqui, ó, de Geometry, Modify Topology, e a gente clica onde? Plim, você acertou. A gente clica aqui em Mirror and Weld, pronto. Ele espelha pro outro lado. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Você vai perceber que a superfície desse objeto aqui da sobrancelha tá meio durona, né? Tem vários quadrados na superfície. Se você quiser suavizar isso aqui, você pode pressionar a tecla D de dado. Ele vai te perguntar, olha, e você quer fazer isso mesmo? Você pode colocar Yes. E aí, automaticamente, ó, ele vai suavizar e fica um pouquinho mais lisinho. Acho que combina mais com a ideia desse personagem aqui do que essa sobrancelha mais brusca. Agora a gente pode fazer a orelha. Eu vou um pouquinho mais rápido porque a gente já viu esse processo todo, não é verdade? Então a gente vai em Subtool, depois a gente vai em Insert, a gente clica em Sphere 3D e aí, ó, visualizando de frente com o gizmo, que não se esqueça, para ativar o gizmo é só clicar aqui em Move, Scale, Rotate, tanto faz, ó. Eu vou jogar um pouquinho de lado e pelo quadrado amarelo eu vou diminuir. De lado eu vou amassar um pouco aqui, ó, pelo quadrado azul para ficar mais orelha mesmo, porque a orelha ela é mais esmagadinha, ela não é uma bola. E aí de cima, talvez, ó, eu posso inserir, empurrar dentro da cabeça e por esta bola, do lado de fora, a gente gira um pouquinho. E aí você pode reposicionar talvez onde você queira, de lado talvez uma coisa mais assim, eu posso até girar de lado um pouquinho também, ó. De frente, não gostei muito da posição, então eu posso vir aqui nessas setinhas do lado, ó, e posicionar talvez um pouco mais embaixo e até usar essa bolinha em volta para girar um pouco aqui a orelha, ó. Acho que aqui tá mais legal, tá vendo? Se você olhar a orelha, ó, ela tem umas orelhas que são mais assim, né, mais esticadinhas, mas a orelha de forma geral você não vai enxergar, mesmo que ela seja assim, ó, né, aquelas orelhas mais abertinhas, ela dificilmente vai ficar muito fora da área, tipo isso aqui assim, ó, bem longe da cabeça. Até dá pra fazer, mas ela sempre entra um pouquinho dentro da área, então é isso que a gente fez. Uma vez que eu fiz a orelha, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou vir de novo lá na opção de Geometry, mesma coisa que a gente fez, tá, Mirror and Weld, espelhei pro outro lado. Só que aqui a gente podia criar um pouco desses detalhes que são dentro da orelha. Então, para isso, ainda nas opções aqui de Draw, que são os pincéis que a gente tem, clica na opção dos pincéis e tem uma aqui, ó, que se chama Dem Standard. Se você pressionar D, vai aparecer todos os pincéis que começam com D. Então, coloca Dem Standard. Como é que funciona? Aqui em cima, cuidado com a opção de Draw Size. Então, não deixa um Draw Size muito grande, não. E se você clicar e arrastar na orelha, ó, tá vendo que ele cria como se fosse um detalhe? Eu vou manter essa ideia aqui. Se a sua orelha tiver com esses quadradinhos aqui muito marcados, você pode fazer o seguinte. Antes de fazer esse risco, vem do lado direito na opção de Geometry e você clica aqui, ó, em Divide. Ele vai criar mais divisões na orelha e quando você passar, ó, ficam menos quadradinhos aparecendo. Aqui eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que tá bacana, né? Se eu dividir mais vezes, vai começar a ficar muito pesado. Só que aí tem um negócio, né? Quando você faz isso aqui, você não consegue jogar pro outro lado, tá? Então o que você vai fazer? Antes de riscar na orelha, você vai pressionar a tecla X. E a tecla X faz com que o que eu fizer na esquerda ou na direita, ele vai inverter pro outro lado. É o que a gente chama de simetria. O que você fizer de um lado, ele espelha pro outro. E na simetria, tanto faz. Se você fizer na direita, ó, ele faz na esquerda, fez na esquerda, ele faz na direita. Então, vira a orelha de um ladinho um pouquinho e faz um risco aí do jeito que você quiser, ó. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, tipo um espiralzinho. Vai com calma, tá bom? Ó, clicou, segurou e arrastou. Tá lá, ó.
Então ele fez nas duas orelhinhas. Eu acho que cria não uma ideia real de uma orelha, porque esse personagem não é essa ideia, mas ele cria uma coisa meio simbólica do que seria uma orelha e eu vou manter exatamente desta forma. Para fazer a boca, a mesma coisa, ó. Eu vou selecionar a cabeça e aí tem uma parada muito legal no ZBrush que é o seguinte. Se você vir aqui em Subtool, você pode clicar sobre qualquer um dos itens que a gente tem, né? Você tem a sobrancelha, você tem a orelha, você tem a cabeça, o nariz, você tem o olho. Mas se você segurar a tecla Alt e clicar sobre a sobrancelha, você vai selecioná-la. Se você clicar sobre a cabeça, você seleciona a cabeça, olha só que maravilha. Então fica muito mais fácil de você selecionar um objeto. E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na orelha, ó. Então eu posso passar aqui em cima da boca, ó, e automaticamente a gente cria uma boquinha. Só que tá meio sem detalhes. Então se eu quiser mais detalhes, a gente vai aqui na opção de Geometry, depois a gente clica onde? Você errou, a gente clica em Divide. Aí eu vou ter mais divisões, ó. Só que talvez mais uma vez Divide ainda, ó. Cliquei de novo. Agora sim, quando eu clico, ó, tá vendo? Você tem algumas marcações, dá pra você dividir mais vezes, mas eu acho que aqui já tá legal. E aí eu vou pressionar X para fazer uma coisa de um lado e do outro também. E aí se eu clicar aqui, ó, segurar e arrastar na esquerda e for se aproximando do meio da boca, quando eu chego aqui, ó, é só soltar. Olha só que legal. Boquinha tá feita. Aí você pode fazer a boquinha triste, nossa, que vida. Ou você pode fazer ele muito feliz. Ou uma boquinha normal, meio retinha. Do jeito que você quiser, faça. Aqui não tem uma regra. Nossa, qual que é o certo? Não tem certo. O certo é o que você achar que é legal. Eu vou fazer um sorriso mais ou menos, ó. Então fiz, cliquei, arrastei, fechei aqui. Só que se você quiser essa marcação da boca mais marcada, como se fosse uma boca meio fechadinha assim mesmo, ó, você pode usar outro brush. Então continua na opção de Draw, muda o pincel para um que se chama Pinch. Esse Pinch começa com P, e aí ele tá aqui, ó, tá? Então clicou em Pinch, o que você vai fazer? Você vai passar em cima da boca, ó, e ele automaticamente junta isso aqui e deixa como se fosse um risco, né? Como se fosse... vamos lá, o Dim Standard ele vai empurrar meio de uma forma profunda. O Pinch, o que ele faz? Ele tenta aproximar tudo isso e fica só uma linha. Se o Pinch estiver muito forte, você pode colocar a opção aqui de Intensity, tá? Então muda o Intensity, tá em 20, eu vou colocar, sei lá, quase uns 10 aqui, ó. Aí eu posso clicar e arrastar e passar uma vez. Se não tiver ficado muito bom, clique, arraste e passa de novo também, ó. Então o legal é ele ficar uma marca, mas não uma marca tão marcadona assim. Agora tem uma outra coisa, se você fez a boca e de repente uma parte ou outra ficou meio estranha, professor, ficou meio torto aqui, ó. Ficou tipo assim, ó. Tá vendo? A boca ficou com uma parte assim meio ondulada, ou uma coisa meio assim, ó. O que você pode fazer? Nas opções aqui de Draw, que são os pincéis, nos brushes você tem um que se chama Move. No Move você tem um bem legal que se chama aqui, ó, Move Topological. Clica nele e aí você pode clicar e arrastar, ó, bem de frente no personagem e ajustar algumas coisas. É bem parecido com aquela ferramenta que tem no Photoshop, que se chama Liquify, que é uma ferramenta que serve para você ir ajustando as coisas na tela. Você pode usar isso aqui também na boca se você quiser, até para mudar a forma dela, jogar um pouco mais para cima, para baixo, ó. E aí você controla a opção de Draw Size para o tamanho da área de influência. Se o Draw Size for grande, ó, ele vai pegar muito da área. Se você pegar um Draw Size menor, ele vai pegar pouco da área, certo? Então você faz o ajuste que você achar mais interessante. Eu vou deixar assim, porque senão eu vou ficar louco fazendo isso aqui e não vou terminar o tutorial nunca. Estamos chegando na reta final. O que tá faltando basicamente aqui é o cabelo e o corpo. Só que antes de fazer o cabelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o rosto, que na verdade já estava selecionado, então se o seu não tiver selecionado, seleciona ele. E aí eu vou selecionar uma área que eu quero extrudar, eu quero tirar essa área a partir da cabeça. Então o que você faz? Você pode ficar de lado, segura a tecla Ctrl e arrasta numa área aqui da tela, tipo meio fora da cabeça, por exemplo aqui, ó, e passa pra cima da cabeça dele. Depois você puxa um pouquinho. Eu vou fazer como se fosse uma faixa. Então primeiro eu faço essa seleção aqui, e vai ser mais ou menos uma base para puxar essa faixa, e aí você vai vir do lado direito em Subtool. Depois de Subtool você tem a opção lá embaixo chamada Extract. E no Extract é só clicar no botão gigantesco chamado Extract. O que ele faz? Ele vai pegar essa parte que a gente fez e vai criar uma certa espessura nela. Essa espessura você pode mudar aqui na opção de Thick, tá 0.02, eu vou colocar 0.03. E aí quando eu clico em Extract, ó, fica um pouquinho mais grosso. Para finalizar é só clicar na opção de Accept. Quando você faz isso, ó, tá lá, a gente criou uma faixinha. Só que como eu tenho que fazer uma seleção na cabeça para fazer essa faixa, ele cria aquela bendita máscara. Então para remover essa máscara, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora na tela. Pronto, a gente tem essa faixinha aqui. Percebe-se que essa faixa não está posicionada no local correto. Ela está meio que na cara dele, assim, ó. Então não está muito legal. Então de lado, ativa o Move aqui, ó, pra gente ver o gizmo. E você pode girar um pouco. A parte que ele está girando, você percebe que não está girando a partir do centro da faixa. Então segurando o Alt, você pode clicar nesse botão, ó. Aí ele alinha o gizmo para ficar certinho no meio do objeto. Agora eu posso girar aqui, ó, por essa parte mais redonda. Por o quadrado azul eu posso esticar um pouco mais e eu posso reposicionar. Talvez girando mais assim ainda, ó, para ficar uma faixa mais ou menos em cima, tá vendo ali da sobrancelha, tipo isso aqui, ó. E de lado talvez eu posso só aumentar um pouquinho mais também, ó, pelo quadradinho vermelho. Então mais ou menos isso, ó.
Tá aí nossa faixinha na cabeça. Claro que essa faixa ficou legal, mas eu queria um cabelo, assim, tipo um cabelo meio Black Power, sabe? Um cabelo grandão. E a gente pode fazer como? Pela cabeça mesmo. Então seleciona a cabeça, segurando o Alt e clicando sobre ela. E aí ela tá com aquela máscara também, porque foi a máscara que a gente fez pra conseguir usar a opção Distract, lembra? Lembram? Então segura o Ctrl e arrasta do lado de fora pra tirar a máscara. E nas opções ainda de Draw, vai nos brushes e a gente tem um que se chama IMM. Então pressiona I e tem vários brushes com I. Por exemplo aqui, ó, esse IMM Primitives. Clica nele. Quando você clica nele, você tem várias formas na parte de cima. É só você clicar em cima de uma delas, por exemplo, esse aqui, ó, Polysphere, por exemplo, e ao clicar e arrastar na superfície, ele vai criar um objeto. O problema é que, como a gente usou essa opção aqui na cabeça, lembra que a gente colocou aqui, ó, essa opção de Geometry, a gente colocou mais níveis de divisões, ele não consegue colocar aqui, porque a gente colocou mais divisões para fazer a marcação da boca. E ele não funciona. Então, para funcionar, você vai em Geometry e coloca essa opção aqui, ó, de Del Lower. Ele vai remover as subdivisões que tem na estrutura, que é uma parada que eu explico lá nos cursos de ZBrush. Se for muito louco, fala, nossa, professor, que loucura! Relaxa, tá? Basicamente o que ele vai fazer. Ele vai entender todas as suavizações que a gente fez no rosto e vai aplicar na cabeça do personagem. Então agora se eu clicar e arrastar, ó, ele cria uma bolinha para mim, onde eu clicar e arrastar na superfície do objeto. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar e arrastar, ó, mais ou menos no meio aqui na frente. Como eu pressionei a tecla X, o que eu faço de um lado, ele faz do outro. Então eu vou chegar mais ou menos no meio da cabeça aqui. Quando eu chego no meio certinho, ó, ele faz só um quadradinho, ele não coloca mais um quadrado ali, ó, dos dois lados. Então eu cheguei mais ou menos aqui, vou vir um pouco mais para frente, clique, arraste e faz uma bolinha do jeito que você quiser. Fez a bolinha? Fez, professor! Então depois que você fizer ela, calma, vem aqui, ó, em Subtool, aí você vai vir nessa opção chamada Split. Em Split você vai colocar Split Masked Points, que é a mesma coisa que a gente fez na sobrancelha. Por quê? Porque quando eu fiz essa bolinha, ele pega o que eu tenho nessa bolinha, certo? E vai unir na cabeça, como se os dois fizessem parte da mesma coisa. E eu não quero isso, eu quero eles separados. Então essa opção de Split Masked Points faz basicamente isso. Então agora eu posso controlar só a bolinha se eu quiser. Com o mesmo brush, que é o pincel que a gente tá, eu vou continuar esse processo, ó. Então eu vou deixar mais ou menos nesse ângulo, chegar mais ou menos aqui nessa parte, ó. Clique, arrasta, faz uma segunda bolinha, vem aqui, faz uma terceira bolinha, gira mais um pouquinho, faz uma quarta bolinha. E aí a gente pode colocar mais algumas em outros ângulos, tipo uma aqui, uma aqui, e ir tentando fechar aqui esses buracos que ficaram na cabeça do personagem. Tem uns que ficaram meio ruins, dá um Ctrl Z e faz aqui numa posição melhor. Eu acho que aqui tá bacana. Uma vez que você fez o cabelinho dele, eu vou segurar Ctrl e arrastar na tela para remover essa máscara, porque cada objeto que eu faço, ele faz uma máscara, caso eu case é ótimo, caso eu queira manipular só aquela bolinha específica, tá? Então clicou e arrastou, pronto. Só que aqui tem alguns problemas, né? Eu acho que esses cabelos aqui, ó, eles têm uns vãos, umas áreas que eles poderiam preencher um pouco mais. Então, com os pincéis ainda na opção de Draw, eu vou em um aqui que chama Inflate, que tá bem aqui, ó. Então, no Inflate, eu vou aumentar o Draw Size para um tamanho um pouquinho maior. E eu vou clicar aqui, em alguns locais, ó. Clique solta ou clique vai passando, ó. Isso vai aumentar o tamanho da bolinha e automaticamente ela preenche aquele espaço e você não enxerga muito da parte da cabeça dele. Um outro brush que você pode usar também é você vir aqui, ó, no brush Move. Você já falou, professor, Move Topological. Então, o Move Topological basicamente vai fazer assim, ó. Você pode manipular cada uma das bolinhas. Então, se você colocar um Draw Size bem grande, você manipula essa bola toda. Mas se você quiser manipular a estrutura do cabelo como uma coisa só, você pode vir nesse outro brush que se chama aqui, ó, Move. E esse Move, ó, ele meio que manipula todo mundo como se fosse uma coisa só. Então você pode vir de lado, ó, talvez aumentar um pouco mais aqui, talvez puxar esses mais para baixo, atrás a gente pode dar um girinho, ó, e controlar um pouco melhor. E aí você coloca o formato que você quiser neste cabelo. Aqui eu acho que tá legal, só que ele tá meio quadradão. Então pressionando D, eu tenho aquela opção, você quer mesmo fazer isso? Eu coloco Yes, e aí ele vai suavizar essa estrutura toda e fica bem mais bonitinho do que aqueles quadradões todos. Por último, mas não menos importante, vamos fazer o pescoço e o corpinho dele. Não vou fazer o corpo inteiro, porque seria um tutorial gigante, né, para fazer o corpo, mão, né, tênis, perna e assim por diante. Mas a gente vai fazer aqui o comecinho do tronco, tipo igual você tá me vendo aqui, pescocinho e o tronco, é isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó, do lado direito, a gente vai em Subtool, Insert, vou colocar aqui um Sphere 3D, que é uma bolinha, com o gizmo, que você já sabe como é que faz lá em cima no Move. Eu vou descer um pouquinho e eu vou deixar um pouco menor aqui, ó, no quadradinho amarelo. E aí eu vou arrastar, esticando pelo quadrado verde e empurrar aqui dentro da cabeça, mais ou menos isso. De lado, eu vou só girar um pouquinho, porque os pescoços, de forma geral, assim, ó, tá vendo igual eu aqui, ó? O pescoço dificilmente é assim reto, tá? Ele é geralmente um pouquinho pra frente.
Lógico que tem pessoas que são assim, mas enfim, né? Um pouquinho de ladinho. E eu vou colocar um pouquinho mais pra trás, ó, e tombar ele talvez desse jeito. Eu acho que tá legal. Se quiser um pescoço mais grosso ou mais fino, controla pelo quadradinho amarelo. Talvez um pouco mais assim, ó. E pronto. Então, tipo um graveto, assim, espetado na cabeça dele. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que coisa horrível. Calma, a gente vai arrumar. E depois, na sequência, eu vou de novo aqui em Insert, mais um Sphere 3D, e aí eu posso manipulá-la. Só que tem um negócio seguinte, ó. Eu vou colocar um pouco mais embaixo. Só que aqui, eu queria que ela não fosse uma bola, eu queria que ela fosse uma coisa meio caída. Tipo o que a gente fez na cabeça, que a gente amassou e depois meio que puxou. Só que o contrário, eu queria que fosse assim, pra baixo. Então, quando você cria a bola, vai do lado direito aqui na opção de Deformation, e aí eu tenho Gravity, que a gente já viu antes. Ó. Então, coloca uns 2 Gravity, ele vai puxar um pouquinho mais pra baixo, e com o gizmo, na seta verde, a gente desce um pouco, talvez diminui pelo quadrado aqui amarelo. De lado, ó, eu vou empurrar um pouco mais pra trás e até amassar por esse quadradinho azul. E a gente pode subir um pouco, talvez assim, tá vendo? É tipo isso, ó, tá vendo? O pescoço, ele não é uma linha reta, assim, ele é meio caído com o corpo, né? Então você tem basicamente essa estrutura que a gente segue nesse personagem. Ah, professor, mas é um personagem cartoon. Então, sim, é um personagem cartoon, mas a gente vai seguir coisas que têm a ver com a anatomia humana real, certo? Não adianta você querer fazer uma coisa aqui que é cartoon, mas você não segue alguns padrões. Né? Você tem que seguir alguns certos padrões, porque senão o negócio fica muito fora da realidade. E para esse personagem não é o que a gente quer aqui. Agora eu vou criar os braços. Para fazer os braços eu vou usar uma técnica maravilhosa, que é o seguinte, eu vou pegar esse pedaço aqui e eu vou cortá-lo, como se fosse um corte mesmo assim, ó. E aí dele eu vou fazer os 2 braços. Então para isso, o que você vai fazer? Deixa de frente, segura a tecla Ctrl e Shift e você vai perceber, ó, que esta parte aqui vai mudar para um outro tipo de brush, tá? Então segura Ctrl Shift e lá nos brushes, ó, você clica e você vai ter outras opções. A gente vai colocar um aqui, ó, que se chama Slice Curve, tá vendo? Tô vendo, professor. Então clica no Slice Curve, vem aqui, solta o Ctrl Shift para sair aquele painel da tela, segura o Ctrl Shift, aí você vai clicar e arrastar, ó, mais ou menos aqui em cima do braço e puxa para baixo aqui, ó, como se fosse isso. Visualmente não aconteceu nada, eu sei que você fala, Ai, professor, não aconteceu nada. eu sei, mas se você vir aqui do lado direito e clicar nesse botão aqui chamado, ó, Line Fill, o que ele faz, ó? Ele mostra que era assim e ficou assim. Então eu dividi numa cor diferente. Agora eu preciso separar essa parada. Lembrando, tá bom? Que existem várias maneiras de você fazer braços e troncos e um monte de coisa no ZBrush. Essa aqui é porque eu queria te mostrar uma outra maneira, fora essa que a gente já fez desde o começo, que é criar uma esfera e manipular essa esfera, certo? Então vai do lado direito aqui nas opções, ó, e eu vou ter Geometry. Em Geometry a gente tem uma aqui que se chama, ó, cadê o bendito? Aqui, ó, Dynamesh. O Dynamesh, se você colocar essa opção de Groups, vai separar os 2 grupos que a gente tem, que é o verde e o vermelho. Ah, mas o meu não tá verde e vermelho. Não tem problema, essas cores são aleatórias, tá? Não importa que cor esteja, o importante é estar em cores diferentes. Então você ativa a opção de Groups e coloca Dynamesh. Visualmente não mudou muito, mas se você descer aqui na parte de Deformation, que a gente usou várias vezes, vem nessa opção de Contrast e arrasta para sua esquerda, ó. Talvez mais uma vez, olha só. Você percebe que os 2 já estão separados. Só que eu queria eles um pouco mais inflados. Então você pode usar a opção aqui, ó, de Inflate e clica aqui, ó, e expande um pouquinho. Eu acho que agora tá um pouco melhor. Só que o braço, de forma geral, ele tá meio gordinho demais, né? O braço, ele não... Geralmente ele não é da mesma espessura que o tronco, né? O tronco é mais largo, geralmente. Aí o que eu vou fazer é basicamente separar esses 2 pra gente ter um controle do braço separadamente do corpo. Então o que você faz? Vai do lado direito na opção aqui, ó, de Subtool, que a gente já viu um monte de vezes. Em Subtool você vai na opção de Split. Eu já sei, vai colocar aqui Split Masked Points. Não vai colocar Masked Points porque não tem nada mascarado aqui. Você vai colocar essa opção chamada Group Split e ele vai separar os 2. Lembrando que ele vai dizer pra você, olha, isso aqui não dá pra ser desfeito. Não tem problema, pode dar um ok aqui mesmo, ele vai separar nos 2. Seleciona o braço e com o gizmo que a gente já viu lá em cima, ó, você pode segurar a tecla Alt e clicar nesse cara que vai alinhar o gizmo lá no braço. Ó. E aí eu posso vir pelo quadradinho azul e amassar um pouquinho talvez, e até talvez girar um pouco de lado, para colocar uma coisinha mais assim. Pronto, a gente tem um bracinho aqui. O que eu vou fazer é pegar esse conteúdo aqui e jogar para o outro lado. Só que por algum motivo... Quando eu fiz isso aqui, não sei se você percebeu, tá vendo? Mas ele puxou umas partes estranhas do braço e outras não. Isso provavelmente é porque tinha alguma máscara aqui, alguma coisa selecionada. Ó. Então antes de você vir aqui e manipular, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora na tela para tirar qualquer máscara. E agora vai com o gizmo, igual a gente fez antes lá. E deixa ele um pouquinho mais fino e de frente talvez dá uma leve tombadinha. Tá lá o nosso bracinho. O que eu vou fazer é espelhar isso para o outro lado. Então o que a gente faz? Vem aqui na opção, ó, de Geometry. Em Geometry, a gente tem a opção lá de Modify Topology, Mirror and Weld. E eu vou fazer no corpo também. Então seleciono o corpo e clico em Mirror and Weld. Pronto, ó. Já tem ali os bracinhos e o corpinho funcionando perfeitamente. Só que eu acho que esse corpo aqui
a gente podia meio que limitar um pouco, né, a parte dele assim embaixo, fazer como se fosse um corte reto para parecer que é uma moldura específica, né, uma modelagem real, alguma coisa assim. Então, neste caso, vem aqui em Subtool. Em Subtool a gente tem o corpo e os braços, né, eles estão separados. Eu vou selecionar o corpo, que está em cima dos braços aqui. Vem na opção aqui embaixo de Merge e clica aqui, ó, em Merge Down. Ele vai unir de novo, certo? O corpo com o braço. E agora, segurando Ctrl e Shift, vai nos brushes que a gente viu lá em cima e dessa vez eu não vou em Slice Curve. Dessa vez eu vou aqui, ó, em Trim Curve, que corta alguma coisa. Então, clicando da direita para a esquerda, ó, eu corto alguma parte que eu tenho embaixo. Olha só que legal. Então fica mais alinhadinho, né? Clicou e arrastou. Não esqueça, tá? Ctrl Shift e arrasta. Aí ele corta essa partezinha aí, ó. E tá aí o nosso personagemzinho lindo e maravilhoso, só com essa parte de cabeça e tronco. Você pode continuar fazendo muitas outras modificações se você quiser, principalmente com o brush que a gente viu lá, chamado Move. Então você pode selecionar a cabeça, por exemplo, ó, e puxar o queixo um pouco mais para frente se você quiser, aumentar o tamanhozinho do rosto. Tem um bilhão de modificações. Eu vou parando por aqui, porque aqui eu acho que a gente já chegou numa estrutura muito legal. Mas se você quiser, você pode continuar explorando ainda mais. Porém, se você de repente fala, nossa, professor, mas eu queria salvar essa imagem, postar na minha rede social e te marcar, o que você faz? Eu te aconselho a usar essa opção aqui chamada, ó, Persp, porque vai deixar o personagem numa perspectiva um pouco melhor. Deixa num ângulo que você acha legal, talvez um ângulo meio de semi-perfil, tipo assim, ó. E aí você salva essa imagem indo lá em cima na opção de Document. E aí você tem aqui, ó, Export. Em Export é só colocar um nome, personagem lindo do professor lindo. E aí você escolhe um lugar para salvar, sei lá, área de trabalho, por exemplo, dá um salvar e aí vai aparecer esse painel para você, onde você pode clicar nesses cantos em cima e embaixo e deixar de repente um pouco menor assim, ó, porque tem muita área sobrando, ó. Então limita um pouco mais em volta do personagem e aqui embaixo você clica em OK. Pronto, automaticamente ele vai salvar esse personagem para você. Agora calma, não vá embora, tá? Eu sei que você quer continuar aprendendo muitas outras coisas maravilhosas sobre o ZBrush. Então se você quiser, não esqueça de ir na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o link dos meus cursos online, no plano de assinatura, que agora você tem um valor que você paga por mês e você tem acesso a todos os cursos que tem no site sobre edição de vídeo, edição de imagem, animações e 3D. Ou seja, lá tem muitos outros cursos de tudo isso, mas também vários outros cursos de ZBrush, com outros projetos que a gente se aprofunda ainda mais no ZBrush e cursos também para você aprender o ZBrush como um programa que tem várias coisas muito importantes. Então não esqueça, pelo amor de Deus, vai na descrição do vídeo aí embaixo, o primeiro link é o link dos meus cursos online. É claro que você pode assistir muitos outros tutoriais ainda aqui no canal também, então aqui do lado eu tô deixando 2. O primeiro deles é esse personagem fofinho, que é um tipo de ursinho, que a gente também modela diretamente aqui no ZBrush. O de baixo é aquela planta do Mario, que é a planta do Super Mario, que é basicamente uma planta carnívora. Então são 2 estilos diferentões. Clica aí no que você quiser, porque eu vou embora, tá bom? Tchau!